Bom dia, queridos irmãos. Iniciamos mais uma semana na graça do Senhor. O Senhor que vem nos anunciar ontem e vem hoje também que Ele é o bom pastor, aquele que nós devemos seguir e escutar a sua voz. Vamos pedir a Deus que proteja e abençoe a nossa semana, nossa e de toda a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que nos ajude a ouvir a palavra do Senhor, meditar nessa palavra e principalmente colocá-la em prática em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus vem nos anunciar através de uma parábola que Jesus contou, onde ele era o pastor das ovelhas, aqueles que vinham, que não entram pela porta, que entram por outro lugar, e de repente pulam um muro, não levarão essas ovelhas para lugar nenhum. Primeiro que ele se coloca como aquele que entra pela porta, o porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas escutam a sua voz e já o reconhecem, mas eles não entenderam. E talvez esse seja o problema da nossa vida. Nós ouvimos as parábolas, hoje temos a graça de ter o magistério da igreja, termos a Sagrada Escritura, termos a tradição para nos basear, para nos ensinar. E muitas das vezes, não é que nós não entendemos, mas nós não queremos entender. Nós estamos buscando algo que não vai nos levar a lugar nenhum. Volto a dizer, nós vivemos neste mundo, temos que participar das coisas deste mundo, mas nós não somos daqui, nós estamos no rebanho do Senhor, nós buscamos entrar pela porta do reino de Deus. Quantas vezes em nossa vida nós fazemos alguma coisa de errado na nossa vida, e quando nós fazemos isso, o que acontece conosco? A gente não chega sorrindo e entrando e falando com todo mundo. Nós estamos sempre por volta.
na periferia da vida, em silêncio, escondido, porque sabemos que aquilo ali é incorreto, aquilo ali não é da palavra de Deus, aquilo ali não é ensinamento de Deus. E o Senhor hoje, talvez nessa parábola, Ele quisesse nos dizer a mesma coisa. A palavra de Deus é clara, a palavra de Deus ela é limpa, a palavra de Deus ela é colocada de uma forma tranquila para todos. Mas quando nós não queremos ou não vivemos essa situação, nós nos escondemos, nós vivemos pela periferia. E o Senhor hoje vem nos apresentar. Ele é amigo do porteiro. Ele tem o contato do WhatsApp do porteiro. Então, antes de ele chegar na porta, o porteiro já está de braços para o acolher. Jesus, antes de entrar no reino de Deus, o Pai já está lá com um sorriso enorme, falando assim: meu filho, como é bom estar com você aqui. E ele fala isso para nós também: meu filho, como é bom ter você aqui. Então, o Senhor é aquele que está na nossa frente. Jesus veio ao mundo, se encarnou no mundo, se fez homem no mundo, sofreu, padeceu, morreu na cruz, mas ele venceu, ele não ficou enterrado num túmulo. Ele venceu e ele tem esse contato do porteiro. E nós temos que abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir os nossos ouvidos para nós escutarmos a voz do pastor. O tempo está passando. Nós não sabemos quanto tempo nós ainda temos de vida. Nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos deixar de perder o nosso tempo. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos ouvir o Senhor. O Senhor se apresenta hoje como um pastor de ovelhas. Ovelha é aquele animal frágil, é aquele animal que poucos enxergam, é aquele animal que, se não tiver alguém onde ele conheça sua voz e vá atrás daquela voz de quem ele conhece, ela vai para o precipício, ela vai cair num abismo, ela vai cair num buraco e ali vai ser o fim dela. Agora, quando ela se coloca na presença do pastor, quando ela escuta o pastor de verdade, ela não precisa enxergar, ela não precisa ter grandes habilidades, porque a voz do pastor, aquele pastor que tem amor no coração, leva a sua ovelha para aquilo que ele tem de melhor para nos oferecer, que é o reino de Deus. Irmãos, vivemos num mundo onde temos muito sofrimento, muitas angústias, muitos medos, e o Senhor nos promete: escute a minha voz, siga a minha palavra, siga a mim, entre em comunhão comigo através da oração e da Eucaristia, que eu vou te levar para um lugar onde não tem lamento, ranger de dor, não vai ter medo, não vai ter sofrimento, não vai ter nada de ruim. Nós estaremos na presença de Deus constantemente. Então, queridos irmãos e irmãs, que a gente possa buscar esse pastor. Hoje, na sexta-feira, eu falei que era um dia de muita alegria, né, que nós havíamos um Papa. E o Papa ontem falou que nós precisamos buscar a paz, uma paz desarmada, porque às vezes as pessoas entendem que para nós termos paz, nós temos que nos armar para nos defender. É uma paz sem arma, é uma paz desarmada, para que nós possamos, que a nossa paz seja maior do que as armas dos nossos inimigos. Se alguém te odeia e quer te tacar pedra, combata com a paz. Mostre para essa pessoa que a paz de Deus que você tem dentro do teu coração é muito maior e muito mais forte do que aquelas pedras que as pessoas têm para nos tacar. Então, queridos irmãos e irmãs, que a gente possa ouvir a palavra do nosso pastor, que nós possamos ouvir a palavra do sucessor de Pedro, para que ele nos coloque no caminho de Deus, no caminho da palavra, onde nós podemos escutar e não precisamos de outra verdade. Nós vamos aquilo que é melhor que o Senhor tem para nos oferecer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Façamos as nossas orações.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Enquanto não sai a reflexão de nosso querido Papa Leão, continuaremos refletindo sobre as reflexões do nosso querido Papa Francisco. Nunca se cansem. Eu gostaria de fazer um apelo aos detentores de maiores recursos, às autoridades públicas e a todas as pessoas de boa vontade que trabalham para a justiça social. Nunca se cansem de trabalhar por um mundo mais justo, marcado por uma maior solidariedade. Ninguém pode ficar insensível às desigualdades que persistem no mundo. Todo mundo, de acordo com as suas oportunidades e responsabilidades específicas, deve ser capaz de fazer uma contribuição pessoal para pôr fim a todas as injustiças sociais. Que oportunidades e responsabilidades você tem para fazer uma contribuição pessoal a fim de superar as injustiças sociais? O que você pode fazer em sua comunidade e que esteja dentro de suas possibilidades? Papa Francisco sempre preocupado com o bem-estar de todos, preocupado com o pobre, preocupado com aquele marginalizado pela sociedade, inferiorizado pela sociedade. E hoje nós temos um Papa que também vai lutar muito por isso. Haja visto como ele escolheu, depois de Papa Leão XIII, que foi o primeiro Papa que escreveu uma encíclica sobre a justiça social da Igreja. Que nós possamos abrir nosso coração para olhar para os menos favorecidos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus, rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.